te buscar, Pai. Obrigado, Pai, pelo culto, Pai. Obrigado pela pregação do Luiz de hoje, Pai. Por favor, Pai, ajuda a gente a poder se arrepender, Pai. Ajuda a gente a poder te buscar, Pai. Estou muito feliz por cada um que está aqui, Pai. Oro pela vida de cada um, Pai. Pelas pessoas que estão na internet também, Pai. Oro pela conexão de internet. Oro muito grato por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora é um momento muito incrível, porque essa escritura, ela começa falando de boas novas a Sião. Eles falavam, ele sobe no topo do monte para falar as boas novas. Tem que falar alto as boas novas. As boas notícias não são faladas baixo. Elas precisam ser faladas alto. Gritadas para todo mundo ouvir. Só tem que tomar cuidado para não gritar muito. Mas as boas novas precisam ser faladas altas e as pessoas ouvirem. Amém. Então nós vamos ver hoje grandes notícias que o movimento está fazendo no mundo e que Deus está fazendo com o movimento no mundo. Sim. Então a gente vai conseguir ver a alegria de Deus, a graça de Deus nisso. Então a primeira notícia, quem vai dar? É Débora. Amém. Então, a primeira boa notícia, a gente vai falar de uma igreja lá em Hong Kong. E olha só que especial, tem mulheres aqui hoje? Sim. Tem mulheres aqui hoje? Sim. Vamos lá, mulheres. Então, a boa notícia envolve mulheres, que é muito especial. Então, no dia 29 de maio, a igreja de Hong Kong, a gente teve presencialmente um Dia das Mulheres com uma conferência. Que em português seria traduzida como amada. Olha isso, olha esse tema que inspirador. E nessa conferência, nesse dia, estavam juntas 348 mulheres, sendo 15 discípulas e 33 amigas e mulheres que estavam visitando. Então, olha que especial. E olha o que mais especial e mais incrível ainda. A igreja, a missão em Hong Kong começou com apenas 4 mulheres. Sendo que uma delas teve que voltar para o país dela. Por quê? Porque deu ruim no visto. Mas Deus abençoou a fé dessas 3 mulheres. E multiplicou para 15 mulheres. Olha que poderoso isso. E no final, a igreja tem crescido e as mulheres estão juntas aprendendo com Deus, o amor de Deus, e aprender como amar ainda a outras pessoas, né? Então isso é muito especial e muito revolucionário que Deus tem feito no coração de cada pessoa lá em Hong Kong. Sim, muito bom. Incrível, vamos botar palmas para Hong Kong. Obrigado, Deus, por Hong Kong. E agora nós vamos a um outro país que é na América do Sul, o país mais conhecido, mais fácil para a gente de ir. Então eu sempre gosto de falar que é o país que o Flamengo jogou a final da Libertadores 2019. Vamos a Lima, no Peru. Então no dia 23 de maio, a igreja de Lima fez o aniversário de 2 anos. A igreja liderada por Danilo e Carol Bataglin, que eram de São Paulo. Olha só que incrível. E agora estão em Lima. Isso é incrível porque esse é o movimento que Deus faz com o reino. Ele movimenta pessoas de um lugar para outro. E em Lima, eles começaram com 7 discípulos do time missionário. Em 2 anos, agora, eles são 54 discípulos. Amém. E o mais incrível é que nessas semanas teve um batismo de um rapaz chamado Justin. Ou Justin. É difícil, o J em espanhol, depende do país. E é engraçado e é interessante a coragem que ele teve, porque o pai dele perseguiu muito ele quando ele estava estudando a Bíblia. Porque ele teve muita perseguição dos pais. Mas na sua boa confissão, o que ele fala para o pai dele? Pai, eu sei que você não entende o que eu estou fazendo, mas eu vou orar muito para que você seja batizado logo. E ele falou isso na frente da igreja toda, direcionada para o pai dele. E é incrível como Deus dá força para a gente combater as perseguições e mudar, e querer mudar, igual ele fez. Então vamos ficar muito animados, porque esse é o amor e a coragem dos discípulos, e Deus faz isso pra gente. Amém! Muito, muito bom. E a última boa notícia vai ficar lá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Então, se liga nos nomes. Então, nossa irmã chamada Rebeca, ela não é fácil, né? Amém. Rebeca tá aqui, ela outra Rebeca. Então, a nossa irmã chamada Rebeca encontrou Frida no metrô, porque a Rebeca trabalha no metrô. E olha que legal, né? Os nomes também e os lugares. Cerca de 1 ano atrás, Frida, ela tinha começado a estudar a Bíblia. Que é muito especial, meio conhecer a palavra de Deus, mudar o coração. Mas ela tinha um desafio, né? Ela não cumpriu o desafio por Deus, que era romper um relacionamento impuro, que não ajudava eles a irem para Deus. Mas, depois de um tempo, Frida refletiu sobre isso e viu que realmente não fazia sentido. Ela queria estar em conformidade com as Escrituras. Ela queria estar em conformidade com Deus. Voltou a estudar a Bíblia e ela foi batizada. E o mais especial é que Rebeca, ela não é de Dubai, ela é do Quênia.
E lá as pessoas, a população é dividida em várias tribos. Tem cerca de 70 tribos. São organizados meu Deus, esqueci o nome. Quênia. Mas o mais especial é que ela deixou essas tribos que ela não conhecia muito bem e foi fazer a parte da tribo de Deus, parte do reino de Deus. Então eu queria inspirar vocês com esse batismo de Frida e quanto Deus muda os corações, e quanto Deus é poderoso e nos dá força para tomar decisões importantes e mudar radicalmente. Amém, muito bom. Amém. Incríveis notícias, e agora uma notícia incrível também, que nós vamos para mais uma canção. Amém. Vamos! Amém! Uma salva de palmas para eles, por favor. E eu quero chamar vocês a ficarem de pé para cantar mais uma canção antes da pregação do Luiz Malaquias, amém? Já vou apresentar ele antes já. Página 13, prepare o caminho do rei. Vamos lá, Vamos preparar os nossos corações para a pregação, amém? Amém. Página 13, prepare o caminho do rei. Meu Senhor vai voltar, prepare o caminho do rei. Deixe tudo pronto para aquele dia, prepare o caminho do rei. Meu Senhor vai voltar, prepare o caminho do rei. Deixe tudo pronto para aquele dia, prepare o caminho do rei. Só as irmãs. Que lindo! Você que está na sua luz vai iluminar. Levante e vem trabalhar. 1, 2, 3 e meu Senhor vai voltar. Prepare o caminho do rei. Deixe tudo pronto para aquele dia. Prepare o caminho do rei. Meu Senhor vai voltar. Prepare o caminho do rei. Deixe tudo pronto para aquele dia. Prepare o caminho do rei. Só os irmãos, o estrangeiro, o escravo também. Prepare o caminho do rei. Não temos tempo para perder. Prepare o caminho do rei. 1, 2, 3, meu Senhor vai voltar. Prepare o caminho do rei. Deixe tudo pronto para aquele dia. Prepare o caminho do rei. Meu Senhor vai voltar. Prepare o caminho do rei. Deixe tudo pronto para aquele dia. Prepare o caminho do rei. Prepare o caminho do rei. Prepare o caminho do rei. Amém. Podem sentar. Para mim é extremamente especial nessa manhã, ao lado de todos vocês, poder preparar o caminho para o Rei. É o Rei quem merece toda atenção, dedicação, amor, adoração e respeito. E é para isso que nós estamos juntos nessa manhã, num domingo às 10 horas da manhã reunidos, para poder buscar, adorar, servir e preparar o caminho para esse poderoso Rei, amém? Amém? Eu espero que vocês estejam animados, porque é algo poderoso que nós estamos fazendo aqui essa manhã. Nós cantamos não para nós mesmos, nós cantamos para Deus. E a nossa voz exalta o nome dEle. Amém. E Deus se alegra à medida que nós colocamos a nossa alma para fora por meio das canções, por meio da nossa vida, exaltando o nome dEle. Na semana passada nós estávamos aqui juntos cantando com a mesma intensidade como estávamos alguns domingos atrás. Com todo o coração adorando a Deus. Na semana passada nós aprendemos com a seguinte lição: andando juntos. Não sei se vocês lembram disso. Andando juntos. E nós aprendemos que para andar juntos nós precisamos estar de acordo. É isso que as Escrituras dizem. Amós 3:3 pergunta para você, pergunta para mim de maneira retórica: é possível andar juntos se você não estiver de acordo? A resposta obviamente é não.
Nós vimos que para estar andando junto com Deus, nós precisamos estar de acordo com Deus. Também vimos que é importante estar de acordo com os nossos irmãos. E vimos a importância de estar de acordo com a sociedade. Amém? Amém. Então, na semana passada, nós estudamos o capítulo 3 de Amós, e foi daí que nós tiramos a nossa lição sobre andar juntos. Mas lá no capítulo 4 de Amós eu descobri que tinha mais sobre andar juntos. Então, o título da nossa aula nessa manhã é Andando Juntos, parte 2. É legal quando a gente dá uma continuação em alguma coisa, porque é mais fácil de entender, se a gente já estudou alguma outra vez, né? Queria chamar todos vocês a abrirem suas Bíblias lá em Amós, capítulo 4. Vocês estão aí? Amós, capítulo 4. Nós vamos estudar nessa manhã. Vamos lá, Bê. Igreja Cristã Amós 4, Internacional de versículo 1. Campinas. Então, talvez eu possa começar quando a primeira pessoa disser que chegou. Porque eu sei que Amós é difícil. Acho que alguém já chegou. Ok, vamos lá. Eu vou ler com calma para todo mundo conseguir chegar. A Bíblia diz assim: ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade: certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos, e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon, declara o Senhor. Então aqui, basicamente nos 3 primeiros versículos, o que Deus fala a Israel é que eles eram grandes opressores dos povos ao redor deles. E Deus fala: por vocês serem opressores, vai chegar um momento em que vocês vão ser os oprimidos. E a vida é assim. Se você se põe na posição de opressor em algum momento, em outro momento você vai estar na posição de oprimido. E assim é. Assim foi com Israel. Portanto, oprimir, em dado momento, eles iam começar a ser oprimidos. Versículo 4. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Olha isso, Deus manda os israelitas pecarem aqui. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no 3º dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão. E proclamem em toda parte as suas ofertas voluntárias. Anuncia-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor, o soberano. Uau! A Bíblia diz que os israelitas eram terríveis opressores dos povos vizinhos a eles, mas nos versículos 4 ou 5, ele fala: ainda que vocês são opressores, vão e pratiquem as suas atividades religiosas. Pratiquem as atividades religiosas de dar as suas ofertas, dar o seu dízimo, e ao mesmo tempo vivam no pecado que vocês já vivem. Porque ele fala no versículo 5, é isso que vocês gostam de fazer. E eles viviam nessa vida dupla, uma vida em que a prática diária deles era de oprimir, de não obedecer às escrituras, mas ainda assim de seguir tradições para poder parecer bem à sociedade. E ele fala: anuncia as pessoas e assim vocês vão ficar felizes, porque é isso que vocês gostam de fazer. Então aqui é interessante o que Deus está tentando mostrar a Israel, que ele desejava deles para que eles pudessem andar com ele. Nosso primeiro ponto sobre andar juntos é andando em direção à motivação correta. Andando em direção à motivação correta. Se tem algo que nós temos a tendência é de ter a motivação errada. Mas aqui a Bíblia deixa claro que Deus odeia a tentativa de enaltecimento pessoal. É vergonhoso fazer algo para que depois seja exposto, seja anunciado, seja dito e conhecido.
Sabe, você pode saber que está fazendo algo com motivação errada, não quando antes de fazer você espera que alguma coisa venha para você, alguma glória, mas quando depois de fazer você se frustra porque algo não vem. Algum tipo de reconhecimento. E aqui é exatamente o que estava acontecendo. Os israelitas eram 100% superficiais. 100% falsos. Por quê? 100% de motivação errada. Faziam práticas religiosas para simplesmente poder anunciar. Para simplesmente poder dizer, ok, eu fui no culto essa semana. Essa semana eu ofertei. Essa semana eu falei para uma pessoa uma vez sobre o meu bate-papo da Bíblia. E era simplesmente para poder contar para outras pessoas. Claramente uma motivação errada. Sabe, eu lembro bastante sobre motivação errada na minha vida, porque eu já tive muitas motivações erradas. Eu lembro no período da escola, quando eu e alguns amigos, nós tínhamos muita dificuldade com matemática. Os amigos bem próximos, né? E o bom é que problema com matemática todo mundo se identifica, não é? Todo mundo tem. E nós marcamos um tempo de plantão para poder tirar dúvidas de matemática. Na casa, olha isso, era um pouco difícil a escola e a professora não tinha tempo para dar plantão dentro da escola. Ela era tão legal que ela aceitou dar um plantão em horário extra, não sendo paga, na própria casa dela. E a gente foi lá e a gente queria supostamente aprender, né? Mas no fundo do meu coração, todos nós, eu e os meus amigos, nós levamos algumas coisas para comer e tal. E nós queríamos, na verdade, agradar ela para que ela desse a resposta da prova pra gente. Uau! E a gente passou a tarde com ela e tentando bajular ela, falar, que legal, ser amigo. Mas no final, graças a Deus, ela não deu a resposta da prova, amém? Mas no fundo do coração era isso que eu queria. Eu queria sair de lá com a resposta da prova. Eu queria sair de lá garantido que ia bem em matemática. Eu lembro de uma outra situação também, em que eu fui convidado para ir na casa de uma amiga por conta do aniversário dela. E eu e alguns amigos aceitamos ir. Nós chegamos lá e fomos ao aniversário, mas tudo que nós queríamos era passear de barco. Por quê? Porque a moça que estava fazendo aniversário era dono de uma marina, de um local de abastecimento de barcos. Então nós fomos lá, estávamos dando todo o coração para ela, mas metade do coração estava esperando a hora que ela ia levar a gente para o barco para passear. Então, talvez você já tenha se sentido assim, não é? Com o coração dividido em alguma coisa. Talvez ainda hoje de manhã o coração está parcialmente dividido. Talvez, em parte a gente quer aprender da Bíblia, mas em parte é relacionamentos. Em parte é amizades. Em parte é poder contar para alguém que você está seguindo um caminho religioso. É muito importante nós procurarmos a motivação correta, amém? Amém. Lá em Filipenses capítulo 2, e eu falo desses exemplos porque, bom, mostram o quanto tenho a tendência de ser terrível, mas não falo com orgulho delas, falo com vergonha. Não devia ser assim. Versículo 3, a Bíblia diz assim, Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui a Bíblia fala, nada façam por ambição egoísta. Nada faça para ser visto, nada faça para ser exaltado, nada faça para ser adorado. Nada faça por você mesmo. Nada faça para conseguir algo, alguém ou alguma coisa. E, sendo sincero, durante muito tempo buscando a Deus, tudo que eu tentava era conseguir algo além de Deus. E aí já existe uma motivação tremendamente errada. Ele fala, nada façam por ambição egoísta. Tem uma escritura em Hebreus 12, queria que vocês fossem lá comigo. Hebreus capítulo 12.
Versículo 1 ao 3. A Bíblia diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Uau! Aqui a passagem fala sobre a motivação correta. Ele fala: mantenha os seus olhos fitos em Jesus. Mantenha os olhos fitos. O que é os olhos fitos? É um olho estreitamente reto. Eu não sei se vocês já mexeram com construção, ou pelo menos com um pouquinho de construção em casa, mas é interessante como um pouco de desvio gera um grande desastre. Recentemente, lá em casa, eu estava mexendo num artefato de madeira na parede, e quem for lá em casa visitar vai perceber. Eu tenho um prumo, acho que é o nome, que tem a bolha e tudo mais, que deixa você saber se está reto algo, né? E eu fiz todas as medidas, prendi o negócio na parede, coloquei o prumo, vi, tá certo, ok, tá certo, vou furar. Prendi ele, furei. Aí depois que eu terminei de furar, eu olhei de novo pro prumo, pra bolinha, e percebi que ela não estava no centro. Oh, não. Estava levemente torta. Aí eu pensei, não, Deus. Tirei o prumo, coloquei no chão, peguei a madeira e percebi que na verdade o furo tinha sido muito torto. E era impossível do negócio ser usado, porque tinha que ser usado tão torto que ele estava. No prumo parecia levemente torto só, mas na realidade, para algo longo, o desvio é muito grande. Um leve desvio a longo prazo causa muito estrago. Assim é na nossa vida espiritual. Se você deixa um pouco torta a sua motivação a longo prazo, isso pode te derrubar. Não só pode, vai te derrubar. Sabe, é importante nós mantermos os nossos olhos fitos em Jesus. Fixos, rigidamente controlados, focados nele. Sem confiar na linha desse chão, por exemplo, que até parece reta, mas se você for medir, talvez não é. É importante ter essa retidão. E se você entende, presta atenção no que Jesus fez por você. Entende que, como ele falou no versículo 3, ele suportou a oposição, ele permaneceu, ele foi até a cruz por você. E você entende, relembra, foca, que ele não parou por você, você fica capaz para não parar por ele. Muito bom. O segredo de nunca abandonar Deus é entender que ele nunca abandonou a missão de salvar você. E se você foca nisso, isso é suficiente para te manter fiel, para te manter bem, para te manter animado, para te manter agradecido, porque sem dúvida nós não merecíamos isso. Então, se tem algo que eu quero animar cada um de nós nessa manhã, é a corrigir nossas motivações. Deus falou a Israel lá em Amós: vocês gostam de fazer isso, é o que vocês gostam, de aparecer. Se pergunta hoje na igreja, ou quando você estuda a Bíblia, ou quando você está fazendo algo que você pensa que é para Deus, pensa do que você está gostando nesse processo. Você está gostando do ambiente, é o principal? A comida, as amizades? É importante que o principal seja a Cristo, amém? Amém. Bom, Esse é o meu ânimo para você. Reflete. O que tem sido o seu gostar nos processos espirituais da sua vida? Importante nos adequarmos à verdade. Agora, vamos voltar lá em Amós, para nós vermos o nosso segundo ponto. Vocês estão comigo? Sim.
Amós capítulo 4. Amós 4, versículo 6 até o final. A Bíblia diz assim: fui o mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra, em busca de água, sem matar a sede. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada. Deixei que capturassem os seus cavalos. Enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Versículo 11. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. Uau! A Bíblia conta, por meio de Amós aqui ao povo de Israel, que várias das coisas, das dificuldades pelo qual eles tinham passado, tinha sido enviado por Deus. Então aqui é muito importante, teologicamente, nós nos livrarmos de um engano, de que tudo que é ruim não vem de Deus. Tudo que é ruim, ainda ruim, vem de Deus. O ruim e o difícil vem de Deus. O tema é entender a motivação do porquê Deus envia o ruim na sua vida. Aqui ele explica, ele enviou o ruim para que eles pudessem cair em si, se dar conta e se voltar ao Senhor. Mas ainda com as coisas mais terríveis da vida deles, eles não se voltaram ao Senhor. Então, o tema das dificuldades nas nossas vidas é aprender a usar elas para que elas foram criadas, para nos aproximar mais perto de Deus. Então, nosso segundo ponto sobre andar juntos é andando até o Senhor na dificuldade. Andando até o Senhor na dificuldade. Sabe, muitos de nós somos como Israel. Quanto mais sofrimento nós temos, mais longe de Deus nós ficamos. Mas a Bíblia diz que quanto mais sofrimento nós temos, mais Deus nos quer perto. Para isso Ele criou o sofrimento. Para isso Ele criou a dificuldade. Então existem diversos níveis de sofrimento na nossa vida. Existe o sofrimento geral. A Covid é um sofrimento geral para o mundo todo, de forma igual. Mas talvez você tenha uma dificuldade específica, da qual eventualmente você vai se livrar, ou da qual talvez nunca vai se livrar. E Deus te enviou para quê? Para que você se aproxime dele, amém? Lamentações capítulo 3. Lamentações 3, versículo 19. Diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos.
pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Uau! Lamentações foi escrito por Jeremias. Muitos acreditam, não existe uma definição muito clara. Mas sabe-se que o livro foi escrito durante a destruição de Israel. Não uma destruição tipo assim, a economia estava ruim. Não tipo o Brasil. Você pode pensar, o Brasil está destruído agora. Não era esse tipo de destruição. Era tipo destruição real. Tipo, esse prédio foi destruído. Aquele prédio foi destruído. Todas as ruas estão destruídas. Não tem pessoas. Está um desastre. Está tudo acabado. As pessoas estão morrendo de fome. Era um desastre real. Isso era destruição de verdade. E ele fala, eu fiquei amargurado, eu fiquei mal, fiquei triste, eu tô chateado com tudo que está acontecendo. Imagina você. Talvez você ficaria também. Eu ficaria. Mas no meio das reflexões que ele criou, no meio de tanta tristeza, ele chegou a uma conclusão. No versículo 21. Todavia, eu me lembro do que pode me dar esperança. Eu me lembro do que pode me dar esperança. Um dia Israel vai voltar a ser o que era. Se as pessoas mudam e se arrependem, Israel vai voltar a ser uma nação próspera. Nós vamos voltar a ficar bem. E ele fala no versículo 22, graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos. Se está destruído desse jeito, poderia ser muito pior. Poderia ser muito menos do que a destruição de um templo. Poderia simplesmente sumir com toda a galáxia em um instante. E não ter volta. Não ter ar, não ter elemento químico para produzir vida novamente. Jeremias conseguiu olhar para o sofrimento, entendendo a vontade de Deus. E Jeremias se tornou o profeta que ele se tornou. Ele mudou o mundo, em parte, porque no meio de tanto sofrimento, ele aprendeu a olhar bem para o sofrimento. E é isso que muda. Pessoas que mudam o mundo e pessoas que se deixam ser mudadas pelo mundo. A diferença delas é que elas conseguem entender a vontade de Deus. Jeremias se tornou um profeta em tempos de sofrimento, porque olhou a vontade de Deus. Eu acredito, se cada um de nós entendemos a vontade de Deus no meio de tanta dificuldade que existe no mundo hoje em dia, no Brasil, no mundo, na sua vida talvez, você vai se tornar um profeta para Deus. Você vai poder profetizar as palavras de Deus nesse mundo. Não com algo inovador vindo à sua mente, mas simplesmente pregando a palavra de Deus. Sim. Eu acredito que você pode sair daqui e falar as palavras de Deus para mudar Campinas para Deus. Você pode falar as palavras de Deus para mudar Sumaré para Deus. Para poder mudar cada um dos bairros de Campinas, o Campo Grande para Deus. Você pode mudar também Indaiatuba para Deus, amém? Também Santa Bárbara pode ser usada para Deus, amém? Se nós profetizamos, se nós vemos a vontade de Deus em meio ao caos. Muito bom, Baby. 1 Crônicas, capítulo 21. Vamos lá. 1 Crônicas. Essa é uma das escrituras que mais me intriga em todo o Antigo Testamento. Queria deixar isso claro. 1 Crônicas 21, versículo 8. Então, eu quero explicar um pouco sobre o que está acontecendo aqui. 1 Crônicas 21. Essa passagem, ela também é relatada em outras passagens, lá em 1 Reis, como um momento em que Davi, um dos poucos momentos, em que ele falhou como rei de Israel. Aqui a Bíblia conta que ele recenseou o povo. O recenseamento nada mais é do que um censo, como o IBGE faz no Brasil. Ele faz um censo demográfico, quantas pessoas tem em cada lugar, qual tipo de pessoa é, idade e todas as outras separações de gênero, raça e tudo mais. E Davi fez um censo não para poder avaliar todas essas questões, mas para avaliar o número de soldados que ele tinha em Israel. Ele queria avaliar o potencial militar que ele tinha, para poder, como o imperador,
poder dominar outros povos. E Deus não desejava que ele fizesse esse recenseamento. Porque Deus entendeu que essa tentativa de contar os soldados eram, no fundo do coração dele, um apoio à força física que ele tinha e não à força do Senhor. Ele estava tentando fazer pelas próprias forças dele. E no versículo 8, o profeta que estava sendo usado por Deus para falar com Davi, fala para ele sobre o que ele fez de errado. Na verdade, no versículo 8, ele já falou e ele está entendendo que ele errou. Versículo 8 diz: Então Davi disse a Deus: Pequei gravemente com o que eu fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi. Então aqui é interessante. Deus falava com pessoas, mas eram pessoas específicas no Antigo Testamento. Nesse caso, não estava falando com Davi diretamente, mas com um profeta que depois falava com ele. E esse tipo de profeta não é exatamente o que se existe mais hoje em dia. Era o profeta que falava diretamente com Deus e falava as palavras de Deus a outras pessoas, parou no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos a oportunidade de profetizar quando nós falamos da Bíblia. Amém? Amém. Muito bom. Versículo 9. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: Vá dizer a Davi: Assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Uau! Deus está dando uma opção de escolher a punição. A vida não te dá geralmente escolha de qual punição você quer. A punição só vem. Legal. Ainda é difícil, mas legal. Versículo 11. Gade foi a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Versículo 13. Davi respondeu: É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair na mão dos homens. E a Bíblia fala que algo terrível aconteceu. 70 mil homens morreram por meio da praga, foi enviada. Mas olha o que Davi fala, é verdade. Versículo 13. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos de um homem. Uau! Que bom é poder sofrer a punição de Deus e não a punição de homens. Que bom é sofrer a disciplina de Deus e não a disciplina de homens. Que bom é receber o amor de um Pai celestial, o Pai dos céus, que não falha, do que um pai terreno. Ainda um pai terreno bom não pode falhar, mas Deus é o Pai perfeito. Que bom a amizade com Deus, porque a amizade que não falha também. Que bom um relacionamento com Deus, que te dá segurança como uma rocha, de que tudo vai ficar bem. Então eu quero muito te encorajar nessa manhã. Muito bom isso. Entre todos os sofrimentos, e essa é uma coisa importante para nós entendermos. A vida implica em alguns sofrimentos. Não tem como viver sem sofrer. Não tem como viver sem dificuldades. A vida implica em passar por dificuldades. Mas a Bíblia diz que mais vale sofrer como cristão, como um justo, como próximo de Deus, do que sofrer longe de Deus. Porque os sofrimentos, como o que Davi passou, ia passar. Era passageiro, tinha fim. Mas o sofrimento de estar longe de Deus nunca melhora. Não ter a Deus vai te produzir um vazio que nunca vai melhorar. Em resumo, andando juntos em direção aonde? Andando juntos em direção à motivação correta. Família, quero tanto poder animar cada um de nós, encorajar os nossos corações, nos aquecermos no lugar certo, na motivação correta, Jesus Cristo. A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus consumidor, é um fogo consumidor, uma chama que nunca se apaga. Não tem falha. Buscar Deus é a única maneira.
Vamos nos apegar à motivação correta. Segundo, andando juntos até o Senhor em tempos de dificuldade. E é importante entender que o segundo ponto é para todos nós. Todos nós estamos passando por X ou Y tipos de dificuldade. E nesse momento, o que Deus quer fazer? Nos trazer para mais próximos dele. Amém? Amém. Eu tenho certeza que se nós fazemos isso, nós não vamos somente andar juntos a cada domingo. Nós vamos poder andar juntos pela eternidade. Amém? Amém. Fico muito animado de estar com cada um de vocês. Espero que esses pontos possam nos fazer andar juntos uns com os outros e também juntos de Deus. E para Ele seja toda a glória. Amém. Amém. Obrigado, Luiz, pela pregação. Vamos cantar uma canção antes do momento da Santa Ceia. Página 3, Que Consolação. 1, 2, 3. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Cantamos, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Amém. Muito bom dia, família. Estamos no momento, então, da nossa Santa Ceia e eu queria pedir para a Fabi, por favor, compartilhar a tela o que significa a cruz de Jesus na vida dela. Obrigada, Lucas. Bom dia, família. Bom dia a todos que estão virtualmente. Muito obrigada, Luiz, pela pregação. Me animou muito, né? Principalmente ver as escrituras de Davi, porque é uma escritura que eu vou compartilhar hoje. Então, falando sobre a cruz, o que a cruz significa para mim. Então, na verdade, a cruz significa muitas coisas para mim, né? Mas a maior delas é sobre a esperança. Então, sobre ter uma esperança eterna, né? E uma esperança verdadeira. Então, antes de ser discípulo, eu tinha esperança em muitas coisas. Em relacionamentos, em estudos, em posição social, em carreira, e em coisas físicas, né? Coisas materiais. E tudo isso me levou a ter muitas coisas longe de Deus. E como o Luiz falou na pregação, a gente acaba tendo sofrimentos, né? É lógico, na vida a gente vai ter, mas um sofrimento com Deus é diferente de um sofrimento causado pelas coisas do mundo, né? Então, na minha vida, né, eu sempre precisei entender por que as coisas precisam acontecer. É uma dificuldade que eu tenho, estou trabalhando nisso. Eu só preciso fazer alguma coisa, eu preciso entender por que eu tenho que fazer para depois fazer, né? E com Deus foi muito importante para mim aprender por que eu tinha que estar com Deus, né? E tem uma escritura que eu quero compartilhar com vocês que me ajudou muito durante muito tempo. Foi uma escritura que falou muito comigo, que está em Salmo 40, do versículo 1 ao 3. Vamos lá, Fabi. Salmo 40, então, dos versículos do 1 ao 3, diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro.
Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Sim, obrigada, Lucas. Então, essa escritura foi muito forte para mim durante muito tempo, principalmente o versículo 2, né? Porque fala, ele me tirou de um atoleiro de lama, de um poço de destruição. E foi muito assim, né? Eu me senti muito assim, num atoleiro de lama, longe de Deus, sofrendo muitas coisas do mundo, né? Então, decepção com pessoas, ansiedade, depressão. Então, quando eu pude ter um relacionamento com Deus e depositar minha confiança totalmente nele, né? Então, eu encontrei o que o versículo 3 diz, né? Pôs um novo cântico na minha boca. E isso significa a cruz para mim, né? Ter uma esperança eterna, né? Uma nova esperança com um novo cântico. E de saber, né, que com a cruz, Deus também teve esperança por nós. Então, quando Ele mandou Jesus, né, para morrer pelos nossos pecados, Ele teve esperança em mim, em cada um de nós que estamos aqui. Porque se Ele não tivesse essa esperança, Jesus não precisava ter vindo, né? E eu quero muito animar vocês com uma outra escritura que está lá em Romanos. Vamos lá. Romanos, calma, porque, né? Romanos 5, versículo 5, diz assim: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, hoje, ser uma discípula e viver a cruz, né? Ter essa cruz de Deus que foi por mim, foi pelos meus pecados, é ter uma esperança que não me decepciona. Então, eu posso decepcionar a Deus, mas Deus nunca vai me decepcionar, né? E saber que eu tenho o Espírito dele, por conta da esperança que ele também teve em mim, é algo que me motiva todos os dias a mudar meu coração e a viver a verdade de Deus através das Escrituras. Uau! Obrigado, Fabi, incrível ver seu coração. De fato, me anima muito saber como Deus tem transformado a sua vida e tirado daquele sofrimento mundano e supérfluo, né, que a gente vive longe dele. Bom, para esse momento, então, da Santa Ceia, será oferecido o pão e o vinho aos que estão presentes, ou o suco de uva, né? Aqueles que estão virtualmente, se possível, por favor, conseguirem um pedaço de pão ou uma bolacha que possa representar o corpo de Cristo, e também um suco de uva ou de algum outro sabor, ou uma água que possa representar o seu sangue para esse momento. Eu vou orar para nós. Senhor, meu Deus Pai, muito bom dia, Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Deus, muito obrigado pelo sacrifício do seu Filho por todos nós, Deus, por permitir vivermos essa vida maravilhosa que temos hoje, próximos, buscando o Senhor cada vez mais, em todo o nosso coração, compreendendo as suas Escrituras, Pai. Então, muito obrigado, Deus, por esse sacrifício. Peço, por favor, que o Senhor permita que possamos compreender cada vez mais o significado maravilhoso que foi o sacrifício do seu Filho por nós. Oramos e agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Para esse momento da Santa Ceia, bom, obrigado, Fabi, por compartilhar o seu coração com a gente. Para esse momento, vamos cantar uma canção na página número 9, Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe, nos livrou do cativeiro, ficamos como quem sonha. Quando Ele nos libertou de tudo que era mal, ficamos como quem sonha. Então nossa boca de riso se encheu, nossa alma de cântico e louvores transbordou. Grandes coisas fez Deus por nós, por isso alegre estamos. Quando o Senhor nos trouxe, nos livrou do cativeiro, ficamos como quem sonha. Quando Ele nos libertou de tudo que era mal, ficamos como quem sonha. Então nossa boca de riso
nossa alma de cântico e louvores transbordou. Grandes coisas fez Deus por nós, por isso alegre estamos como quem sonha. Por isso alegre estamos como quem sonha. Amém. Bom, nesse momento Bom dia novamente, eu me chamo Messias, para quem não me conhece. Nesse momento agora das ofertas, eu quero compartilhar algo com vocês. Eu sou de São Paulo e, para quem não sabe, eu tenho 5 irmãos. Eu não sei se aqui tem pessoas que têm família grande, tem muitos irmãos. Alguém aqui é parecido comigo? 4, 5 irmãos? Eu tenho 5 irmãos. Vamos? Com você é 6. Comigo são 6. É bastante gente, né? Então, ela vai se identificar um pouquinho, talvez, né? Não sei, com o que eu vou compartilhar com vocês. Quando você tem muitos irmãos, o que é seu não é seu. E o que não é seu continua não sendo seu. Ainda mais quando você não é o mais velho. Que é o meu, eu sou gêmeos, mas ainda assim eu dei a sorte ou o azar, depende do ponto de vista, de ser o mais novo entre os homens. As mulheres já são mais jovens, mas entre os homens eu sou o mais jovem. Então eu sempre tive essa dificuldade de e eu sempre fui muito apegado à minha mãe. Dos 6 eu era o mais próximo. E aí isso era um lado bom, porque falando assim, você sabe dar mais atenção para ele, né? Tem tudo aquilo, né? A mãe, talvez, quem tem mais de um filho deve se identificar com isso, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu era muito apegado com a minha mãe, então eu sempre, obviamente, como outros irmãos, como outras crianças, sempre queria coisas. E eu ficava sempre acuado de pedir, ou quando eu pedia, vinha o meu irmão e tomava. Né? Não acontecia sempre, mas também pelo fato de eu ser mais quietinho, acabava acontecendo isso, né? Principalmente no videogame. Eu não gosto de jogar muito. Hoje eu já aceito jogar videogame no futebol, mas eu não era talentoso, tanto fisicamente como virtualmente. Então não era um jogo que eu gostava de jogar, mas eles gostavam, então eu sempre conseguia jogar uma partida de carrinho e só, né? E tinha que aceitar, né? Não tinha muito o que fazer. E por que eu tô comentando isso? Porque é difícil conseguir entender. Para mim foi um processo difícil de entender que eu tinha que dividir as coisas. E nem sempre as coisas iam sair do jeito que eu gostaria que fosse. E isso foi bom porque hoje eu tenho um pouco mais de facilidade de dividir as coisas, né? Talvez se eu fosse filho único, eu não estaria aqui falando essas coisas para vocês, né? E eu quero ler uma escritura que está em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. A gente vai ler do versículo 7 até o 12. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 ao 12. Diz assim: pois nada trouxemos para este mundo, dele nada podemos levar. Eu quero fazer uma pausa aqui. Minha mãe sempre falava aí, por ter muitos irmãos, às vezes a parte da comida, divide o negócio com seu irmão. Não, mas eu vou comer. Pra que? Sabe, às vezes escondia as coisas para comer depois, né? Essas coisas de irmãos. Quem tem bastante irmão sabe o que eu estou falando. E ela falava assim, pra que você está fazendo isso? Você vai morrer e não vai levar nada. Então, aqui essa escritura, ela fala um pouco disso. Então, ela fala que nada podemos levar. Versículo 8. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna,
para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Versículo 18 agora. Versículo 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Então essa escritura é incrível, principalmente a última parte, a repartir. Aprender a repartir, né? Então eu consigo enxergar aqui que qual é antes de ser um cristão, enquanto pequeno, enquanto criança, eu me vejo muito nessa escritura. Quando Paulo escreve a Timóteo, né, dá esse conselho a Timóteo, quando ele fala, combata o bom combate. Então, para mim, sempre foi um combate entender que eu precisava repartir, entender que eu precisava dividir as coisas. Porque, como fala no começo, nada você vai levar. Nada você trouxe, nada você vai levar. Então, eu consigo enxergar um pouco disso, né? Nossa, como tem sido meu coração hoje na questão das ofertas? Tudo bem, eu trabalho, mas eu só consigo trabalhar porque Deus permitiu eu ter uma inteligência suficiente para ter o trabalho que eu tenho. E Ele permitiu também, porque além disso, eu errei várias vezes no processo de trabalho. E pela graça e misericórdia de Deus, Ele me permitiu que eu continuasse trabalhando. Então, mesmo que eu falo, beleza, é meu esforço, é meu sacrifício, é meu tudo, ainda assim não é algo relacionado a mim, mas sim o que Deus permitiu que eu tivesse aquilo. Se Deus me deu, por que eu estou sendo egoísta no sentido de não querer contribuir, no sentido de não querer repartir? A mesma coisa em casa. Por que eu estava brigando se sendo que quem proveu aquilo foi minha mãe? Não fui eu, né? Então, e olhando para as coisas espirituais, o mesmo sentido. Por que eu tenho que achar que aquilo é para mim, que é meu, sendo que quem proveu aquilo para mim foi Deus? Então, eu tenho que entender minimamente que eu preciso ser como fala o conselho, ou melhor, a ordem, né, que Paulo dá aqui, né, que ele fala, pratique o bem, seja ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Eu quero chamar vocês a refletir no coração de vocês. Como tem sido a contribuição de vocês? Vocês têm feito isso de uma forma generosa? Vocês têm feito isso de uma forma boa? Vocês têm feito isso de forma pronta? Eu tô noivo e gasta muito dinheiro. É muito alegre ser noivo, amém? Gasta muito dinheiro. É um dinheiro que você não tem. E conversando com a minha noiva, eu falei, não, beleza, a gente vai juntar os 2 salários, vamos ver o que vai dar para fazer. E eu lembro, olha só, que ela ganhou um dinheiro, ela é enfermeira, ela fez um freelance, ela falou assim, eu consegui R$200. Ela conseguiu R$200. Ela falou assim, vou pegar esse dinheiro, e olha o meu coração, que até hoje eu preciso aprender. Ela falou assim, eu ganhei R$200 e vamos dedicar esse dinheiro para as coisas do casamento. Aí beleza, ela foi e transferiu o dinheiro para minha conta. Ela transferiu R$180. Aí eu falei, mas você falou que era 200, tá faltando 20. Ela falou assim, não, mas os 20 é para ofertar. Eu falei, uau, que coração, né? Então, como tem sido o meu coração também, né? Então eu quero chamar vocês a refletir sobre isso, a ter essa mesma prontidão para repartir, porque tudo que Deus provém, devemos devolver a Ele, né? E para finalizar, o que é mais importante? Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. É isso, porque é isso que ele fala. Você foi chamado para isso. Então, o que mais vale a pena é combater esse combate, né? De entrar no céu, de um dia estar no céu, com várias pessoas, com discípulos, com pessoas que ainda não conheceram. Então, entender que o dinheiro, que o sacrifício que a gente faz aqui fisicamente, é para que um dia outras pessoas possam estar aqui ou em outras regiões, como o Luiz falou mesmo, né? Então, eu quero chamar a gente a ter esse coração de ofertar. E se você está disposto, consegue e pode ofertar, conversa com a pessoa que te convidou, porque ela vai poder te mostrar como é possível ofertar. Amém? Então, é isso que eu quero chamar vocês. Vamos fazer uma oração, por favor. Senhor, meu Deus, Pai, bom dia, Deus. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Pai, por favor, que possamos ter um coração incrível de poder ofertar ao Senhor. Um coração, Pai, justo, um coração bondoso, um coração, Pai, pronto a repartir, Pai, independente da situação, independente das circunstâncias. Entender, Pai, que nada podemos levar daqui, Deus. O que vale a pena, Pai, é realmente lutar pela salvação, não só nossa, mas de muitas pessoas que ainda não conhecem a Tua palavra, Senhor Deus, estão sedentas por isso. Então, abençoa, Pai, por favor,
as nossas ofertas, abençoa, Pai, os nossos trabalhos e que possamos dedicar, não só financeiramente, mas também tempo, Pai, que possamos dedicar o nosso tempo ao Senhor. Que possamos, Pai, cada vez mais estar prontos a nos oferecer como sacrifício vivo a Ti. Eu oro e agradeço em nome de Jesus por tudo isso. Amém. Amém. Obrigado, Messias, por compartilhar conosco sobre as ofertas. Eu queria então pedir para a igreja nesse momento animado, alegre, que a gente compartilhe nossas vozes para Deus, ficando em pé e cantando animados. Vamos? A canção é Cantemos e está na página 6. Cantemos. Vamos lá. Cantemos, o Senhor está aqui. Ergamos um templo a Deus, lugar de louvor no trono celeste, só para o Rei dos Reis, só para o Rei dos Reis. Cantemos alegres canções, seu amor nos envolverá, cantando louvores que agradam a Deus. Ele aqui estará, Ele aqui estará. O Senhor espera bebidas corretas ligadas a Ele. O Senhor espera louvores sinceros ofertados a Ele. Cantemos, o Senhor está aqui. Ergamos um templo a Deus, lugar de louvor no trono celeste, só para o Rei dos Reis, só para o Rei dos Reis. Cantemos. Obrigado. Podem sentar? Obrigado ao coral, foi incrível cada uma das canções. E nós estamos ofertando louvores a Deus, como a canção fala, né? Então, nós podemos ofertar louvores, podemos ofertar a nossa vida. E como o Messias comentou, podemos ofertar financeiramente também. Se você quer saber mais informações sobre como ofertar financeiramente, você pode falar com a pessoa que te convidou e você vai ter ajuda para isso. Tudo bem? Agora é o momento dos avisos. Eu quero dar alguns avisos da igreja na semana. Tudo bem? Então, durante a semana nós temos algumas reuniões. Então, a reunião que a gente tem, que é de forma mais frequente, digamos assim, são os nossos bate-papos bíblicos da igreja. Então, tem um bate-papo que acontece às quartas, às 6 horas da tarde. É muito especial, vai até às 6h30. Se você quer saber como está nesse bate-papo, fala que a gente convidou também. E tem outro bate-papo que acontece no sábado, às 6h30. E também dura cerca de meia hora, tá bom? Então, esses são os bate-papos. Também, nessa quarta-feira, atenção, nós, ou vocês, mulheres, vão ter o culto de mulheres! Então, como eu falei e falo sempre, eu fico muito animado que eu não vou ter no culto de mulheres. E eu vou ter no lugar. Culto de mulheres, 7h30 da noite, na quarta-feira. Na sexta-feira tem tempo de boas notícias às 6h30. E depois, no domingo, nós estamos combinados já de estar aqui novamente às 10 horas da manhã para o culto presencial nesse local, também aqui, e virtualmente no mesmo link para quem está virtual. Tudo bem? Então esses são os avisos gerais, mas também tem um aviso especial. Eu queria convidar a Malu para vir dar esse aviso. Bom dia, família! Então, eu queria falar com vocês sobre a conferência de mulheres que está chegando, mas eu queria explicar o que é uma conferência de mulheres, porque muitas de vocês nunca foram, ou o que a Malu está falando, né? Então, todo ano a gente tem uma conferência que é feita só pelas mulheres da igreja para outras mulheres. Porque, como a Débora falou nas boas notícias, as mulheres precisam relembrar o amor de Deus muito, de quanto somos amadas, e por isso não precisamos ter medo, insegurança ou qualquer outra coisa. Então, todo ano, a gente faz essa conferência de mulheres. Uau. E é muito especial, porque todas nós estamos juntas para construir algo para Deus, e isso é incrível. As mulheres da Bíblia faziam a mesma coisa, então isso é muito especial. E esse ano vai ser um pouco diferente, porque a conferência vai ser feita pelas mulheres, a igreja é feita por nós, amém?
mas vai ser uma mesa redonda para homens. Então vai se chamar Jogo Aberto e a gente vai ter uma mesa redonda virtualmente, amém? Então vocês homens já estão convidados. Vai ser muito, muito legal. E aí, bem, mais detalhes sobre a conferência a gente vai passar na quarta-feira no culto de mulheres, então a gente vai falar sobre isso. E também toda a conferência, para preparar os nossos corações para que a gente possa estar conectadas umas com as outras, a gente faz um calendário espiritual. O que é isso? É uma sugestão de todos os dias a gente fazer pequenos desafios para que a gente possa estar conectada com a conferência e umas com as outras. Então vai ter um dia que a gente vai jejuar juntas pela conferência, outro dia que a gente vai orar juntas pelas mulheres da igreja, pelos homens que vão vir e etc. Todos os detalhes de cada desafio vai ser passado na quarta-feira, mas eu queria inspirar vocês a já começarem a orar, porque eu sei que essa conferência vai ser muito, muito importante. Palmas para a Malu. Obrigado, um aviso importante é que, como a Malu comentou, a conferência de mulheres vai ser uma mesa para homens, né? Então, o que vai acontecer é que os homens da igreja, nós vamos estar participando desse calendário espiritual simultaneamente com as mulheres, tudo bem? Então vai ser bem especial, durante a semana a gente vai passar mais informações para vocês, mas espiritualmente eu quero animar toda a igreja a já começar a trabalhar em oração, a trabalhar forte em coisas especiais espirituais que nós podemos fazer para levantar essa conferência que vai render muita glória a Deus, tudo bem? Então esses são os avisos, coloquem a conferência nas suas orações, por favor. E agora vamos todos nos levantar e vamos cantar a canção mais forte desse culto, a última canção. Amém. Eita, amém, né? Vamos lá, a última canção mais forte, ou depende de vocês, amém? Página 7, Viver Teu Sonho. Página 7, Viver Teu Sonho. Dia e noite, cantos de alegria, são louvores de coração, muitas vozes que estão unidas, vivendo juntas uma canção. Pai, alcança meu interior, Pai, é meu escudo protetor, Pai, me ajude a entender a cruz, e ver quem é Jesus, que você é teu filho, chama de Pai, vive teu sonho, se olhar para trás, você é teu filho, chama de Pai, vive teu sonho, se olhar para trás, são tantas lutas hoje na minha vida, mas meu Deus é a solução, não tem um só minuto, viva a verdade, não há ilusão, Pai, alcança meu interior, Pai, meu escudo protetor, Pai, me ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus, que você é teu filho, chama de Pai, vive teu sonho, se olhar para trás, que você é teu filho, chama de Pai, vive teu sonho, se olhar para trás, são tantas lutas hoje na minha vida, mas meu Deus é a solução, não tem um só minuto, viva a verdade, não há ilusão, Pai, alcança meu interior. Vamos lá, família! Pai, é meu escudo protetor, Pai, me ajude a entender a cruz, e ver quem é Jesus, que você é teu filho, chama de Pai, vive teu sonho, se olhar para trás, que você é teu filho, chama de Pai, vive teu sonho, se olhar para trás. Amém! Tenham todos um ótimo domingo. Amém. Amém.